tá bom? Então, existe aí uma discussão em relação à valorização do papel da mulher na sociedade, o impacto que traz a gestação na vida, né, dela, tanto particular como social. E nós precisamos acolher todas essas demandas, porque a gestação, ela não é somente um fato, um ato biológico. Então, existem outras dimensões que são até bem mais profundas do que o simplesmente gestar, né, gerar e parir. Não é só isso. É justamente sobre esses outros pontos, né, esses outros temas mais profundos que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Então, a gestação, ela inicia essas mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais, é claro, né, tem a transformação por conta da questão hormonal, uma readaptação fisiológica para que esse bebê ele venha a ser gerado de modo saudável, e o nosso acompanhamento com a solicitação dos exames de imagem, exames sorológicos, exames de sangue, enfim, vai ser justamente para a gente acompanhar essa dimensão fisiológica. O nosso acolhimento, a nossa escuta, a cada vez que essa gestante vem para seja na unidade, seja no meu consultório particular, eu tenho que levar em consideração também o acolhimento e a escuta qualificada que eu vou prestar para essa mulher, tá bom? Então, a maternidade hoje, ela sofre uma influência social muito grande, porque a mulher sendo essa responsável por gerar essa nova vida, né, por engravidar, porque fisiologicamente é feita para isso, mas pesa sobre ela essa responsabilidade de gerar e gerar de maneira qualificada. É uma mulher que está inserida no mercado de trabalho, é uma mulher que tem que cuidar da casa, de outros filhos, e tudo isso vai pesar sobre essa gravidez que está sendo desenvolvida. E é justamente nesse ponto, desse pesar, entre aspas, né, que faz com que muitas desordens psicológicas aconteçam. Por quê? Quando ela vem para realizar o atendimento, né, às vezes eu só foco, e até mesmo, não coloco nem, né, não é culpabilizando os profissionais de forma alguma, mas às vezes nós como profissionais só atentamos mais para essa dimensão fisiológica. E a mulher também, ela faz isso, a sociedade também faz isso, porque todo mundo quer saber qual é o sexo do bebê, se o bebê está saudável, e tudo bem. Se essa mulher está se alimentando bem, porque ela precisa gerar um filho saudável. Tudo ainda é culturalmente direcionado para o gerar de uma vida saudável. Arlan, mas o objetivo não é esse? Sim, um dos objetivos é esse. Mas se eu não atento para uma outra dimensão, para além da biologia gestacional, eu vou esquecer uma dimensão psicológica que vai afetar de maneira significativa o desenvolvimento desse bebê, a qualidade de vida dessa mulher, a organização familiar na qual essa mulher está inserida, e esse bebê vai crescer futuramente, tá? Então, todo esse conjunto precisa ser avaliado. E a mulher ela precisa ser orientada também quanto a esses pontos. Por quê? Ela não precisa focar, né, se limitar somente, agora eu estou grávida, eu preciso dar conta de fazer o trabalho que eu tinha que fazer antes e dar conta de maneira perfeita, porque daqui uns dias meu bebê vai nascer e eu preciso cuidar dele com toda a devoção e amor. Muitas vezes fica na cabeça da gestante essa responsabilidade, justamente por conta da representação social em relação à maternidade. E isso acaba gerando uma desordem e uma autocobrança muito intensa. Por quê? Eu até trago essa imagem, eu acho ela bem interessante, porque de um lado você tem uma mulher, né, dos negócios, a mulher do ambiente extrafamiliar, né, do ambiente público, e do outro, uma mulher na dimensão privada, que seria ali no lar, na casa, cuidando do filho. Então, é essa imagem que a gente tem hoje de muitas mulheres. E eu preciso acolher todas as dificuldades que ela sente, por mais que
hoje esteja, né, muitas pessoas pensam, mas, tá, eu quero ter um filho, mas eu também quero ter um emprego, eu quero, né, cuidar de outras coisas, tudo bem, mas você não precisa sobrecarregar ou guardar as suas angústias, porque a gente vai ver mais à frente que muitas mulheres acabam guardando para si as suas angústias e apreensões, os seus medos, os seus delírios, porque pensam que aquilo faz parte do processo da gravidez, ou então que esses medos, angústias, tristezas, elas são sinais de fraqueza. Por quê? Culturalmente se tem dizendo, né, na sociedade hoje que a mulher, se ela opta por uma vida de trabalho e também de maternidade, ela tem que dar conta com perfeição dos dois. Então, se eu escolher essa vida, eu vou ter que arcar com as consequências. Tudo bem, arcar entre aspas, né? Você ter sofrer consequências por alguma escolha é natural. Todavia, eu não posso conceber como normal se essa mulher que está com toda essa sobrecarga de trabalho, ela de repente ela se sente angustiada, uma tristeza mais profunda, uma ausência de vontade para as coisas práticas que ela costumava fazer, até mesmo ela perde a vontade de realizar o trabalho que ela tanto gostava. Isso é um sinal de alerta muito forte para que a gente fique atento. Um outro ponto que é importante, né, porque a gente não pode deixar somente sobre a responsabilidade em relação à mulher nesse processo de geração de filhos, mas um outro ponto que é importante a gente reconhecer quando essa gestante chega é o auxílio. Que auxílio que ela recebe? Como assim auxílio? Em casa. Como é o processo, né? A família, ela auxilia, a família tá todo mundo de acordo com essa gestação, todo mundo está feliz, está com o mesmo sentimento, todo mundo colabora, dá o apoio necessário. Então, diversas pesquisas, elas falam que a função paternal, ela é importante para assegurar esse desenvolvimento gestacional mais tranquilo e sadio, né, psiquicamente falando, e isso assegura a mulher de que ela está amparada. Mas e no caso das mulheres que escolheram vivenciar uma maternidade solo, né, ou de repente engravidaram e foram abandonadas? O abandono no período gestacional, ele é extremamente significativo. Todavia, se essa mulher que sofreu esse abandono no período gestacional, ela tem o apoio da sua rede familiar, né, dos outros componentes da rede, quais são esses componentes da rede? A sua família, o seu ciclo de amigos. Então, se ela encontra, até mesmo a equipe profissional, ela está inserida nessa rede de apoio. Então, se ela tem esse apoio nesses outros pilares, o pai da criança, né, o progenitor, ele não vai, né, vamos dizer assim, a sua ausência não vai pesar tanto. Apesar de que nós temos, sim, literatura que aponta que quando a mulher está em um processo gestacional com o apoio do pai da criança, ela se sente mais segura. E, não havendo isso, gera uma insegurança e pode estar relacionado com o desenvolvimento de depressão pós-parto. Né? A gente, é claro que são estudos mais isolados, a gente não tem como predeterminar isso, tá bom? Porque existe, sim, aquelas mulheres que escolhem a maternidade solo e elas se sentem seguras quanto à sua escolha e a função paternal não vai influenciar, tá? Mas, pensando também, né, nessa preocupação, nessa possibilidade, o Ministério da Saúde, com o lançamento da Política de Saúde do Homem, né, que foi confirmado em 2010, os primeiros delineamentos da política foi em 2009, então ela se consolida em 2010 como Política de Saúde do Homem, já traz no seu escopo o pré-natal masculino. Mas o que é esse pré-natal masculino? Justamente é uma forma de trazer o pai dessa criança para dentro do processo de acompanhamento pré-natal, onde o homem vai ter a oportunidade de realizar quase todos os exames que a mulher faz, né? Não vai realizar ultrassom, né? Porque, pelo amor de Deus.
Mas ele vai realizar os exames sorológicos e todos os exames de sangue são solicitados e as sorologias ele vai realizar, tá? Por quê? É uma forma de acompanhar, né, a qualidade, né, de fazer um acompanhamento da saúde do homem e também promover através daí uma qualidade de saúde também para esse bebê. Por quê? Entendam bem. Quando você tem um casal, vamos colocar aqui o processo gestacional ocorrendo dentro de um núcleo familiar. Tem um casal, e aí você não sabe como é que é a questão da relação deles e tudo, mas se de repente há uma promiscuidade dentro desse relacionamento. E pode ser que esse homem venha adquirir alguma patologia fora e venha a contaminar essa mulher que vai afetar o bebê. É um dos meios. Mas existe também uma via mais tranquila. Qual seria? Acompanhar essa qualidade de saúde do homem, porque se de repente esse homem tem uma doença pré-existente que pode afetar a saúde tanto da mulher quanto do bebê, eu posso conseguir acompanhar mais de perto e buscar um tratamento mais precoce, tá bom? Então, esses são pontos que eu preciso levar em consideração, tá? Diante do atendimento dessa gestante. Então, quando você recebe no seu consultório uma mulher que vem para a primeira consulta de pré-natal, quando eu vou fazer essa consulta, né, que a gente faz o quê? Anamnese. A anamnese é completa. A anamnese dessa gestante, ela não é só levar em consideração qual é a data da última menstruação e para eu poder calcular a idade gestacional, não, tá? Eu tenho que ver os antecedentes pessoais, dentro desses antecedentes pessoais e familiares, eu busco tanto patologias orgânicas, né, quanto patologias psíquicas, como a própria depressão, algum caso de surto psicótico, casos de distúrbio bipolar na família ou na mulher, porque são situações que, havendo a confirmação, né, de algum desses diagnósticos prévios, há uma possibilidade dessa mulher ela desenvolver. Tem a média de 10% a 25% de chance, mas pode ser que aconteça, e eu tenho que ficar mais atento naquela situação. E aí eu observo também antecedentes obstétricos, patológicos. Por que eu vou fazer isso? Antecedentes obstétricos. O que seria esse antecedente obstétrico? Quantas gestações essa mulher já teve? Ela já teve aborto? Ela já teve natimorto? Já teve uma gestação de um filho, né, com má formação? Todas essas são condições que fazem com que haja uma intensificação do sofrimento no período gestacional. Por quê? Porque gera uma expectativa de ter um filho saudável, ou de ter uma gestação mais tranquila. Ou se, por exemplo, essa gestação agora, ela é após um natimorto, gera-se uma expectativa muito grande. É um caso de uma gestante que chegou lá no seu consultório e você, quando perguntou, né, sobre o planejamento da gestação e tudo, e ela disse que não foi planejada, que não queria engravidar, que, né, se fosse por ela, tirar o filho. Então, você já tem que ligar o seu alerta. Por quê? Não é que ela vai cometer um aborto, não é que você vai ali dizer para ela, falar sobre as suas crenças pessoais em relação a isso. Não. Você vai falar para ela o quê? Acolher aquilo que ela tem trazido em relação a essa gestação. Quais os anseios? Por que ela pensa dessa forma? Por que ela pensa dessa forma e tudo? Entender o processo de aceitação dela, tá? Certo. Coletando essas informações, você vai conseguir delinear melhor essa saúde mental dessa gestante. Ah, Lani, mas é só isso? Não, não é só isso. Você verifica o quê? Qual o estado civil dessa gestante, né? Ela é casada, ela é solteira? Tá, ela é solteira, é uma gestação que aconteceu de um relacionamento eventual, né? Foi um caso de uma noite e ela engravidou. E aí tem toda essa dificuldade de aceitação e tudo.
como que eu vou fazer? Eu tenho que verificar com essa gestante o acolhimento, como eu falava ainda há pouco, né? Como que ela acolhe essa gestação, o que ela pensa a respeito, para eu poder dar um direcionamento para ela. Mais à frente a gente vai ver essa questão da conduta. Outra coisa, além disso, né, os estudos eles mostram, né, como eu falei ainda há pouco, eu tenho uma gestação não planejada, que é dentro de um relacionamento instável, ou é trata-se de uma mãe solo, né, isso são fatores que podem, né, aumentar a possibilidade dela desenvolver dela ter um problema psíquico ao longo da gestação, no parto ou mesmo no puerpério, tá? Então, aqui a gente já falou das principais mudanças em relação à mulher, à sociedade. Hoje a gente vê, né, o status social da mulher, né, ele mudou completamente. A gestação, eu considero ela tanto na dimensão fisiológica quanto psíquica. Uma coisa que é interessante, voltando ali ao exemplo da mulher que chega para você no atendimento e ela não quer aquela gestação. Então, existe ali duas vertentes. Ela não tem um processo de aceitação gestacional porque ela não se vê preparada para aquilo, né? Mesmo estando dentro de um relacionamento estável, mesmo tendo uma estabilidade financeira, ela não se vê preparada para aquela condição. Por outro lado, pode ser que essa mulher ela não se veja preparada porque aconteceu essa gestação dentro de um contexto muito conturbado da vida dela. É aquele relacionamento que foi de uma noite, não usou preservativo e acabou engravidando, ou ela tem patologias instaladas que ela sabe que podem gerar problemas na gestação, N fatores. Mas, naturalmente, independente da forma como essa gestação foi concebida, o Winnicott, ele fala que existe na mulher, no contexto psíquico, uma preocupação materna primária. Mas o que seria isso? Seria para, além dessas preocupações de minha condição de vida atual, eu não tenho dinheiro para isso, existe uma preocupação de, será se eu vou dar conta de cuidar de uma criança? Será se eu estou preparada para cuidar de uma criança? A educação é uma dimensão que a educação dessa criança é uma dimensão que eu não consigo saber como lidar. Será se o meu acompanhamento gestacional vai dar certo? Na hora do parto, será se eu vou conseguir? Então, assim, todas as preocupações, a alimentação, ao cuidado do bebê, será se eu vou dar conta? Mesmo sabendo de todas as técnicas de cuidado e tudo, mesmo sendo uma área da saúde que estudou e tudo, ela tem em si essa preocupação materna primária. Por quê? É aquela preocupação do impacto. Eu estou grávida, e agora? É mais ou menos assim. Você olha para um lado e olha para o outro. Nossa, estou grávida. E aí? A preocupação, ela vai nascendo dessa ideia de que eu posso não dar conta. Então, aí é a sementinha para gerar todos os outros conflitos psíquicos. Tá? Então, a gente já falou, né, de algumas mudanças gestacionais físicas, né, tanto no corpo. Então, a gestação, ela traz. O Ministério da Saúde, ele fala que a gestação ela é um momento único, é um momento de intensas transformações psíquicas e físicas, visualmente você vê, né, as mudanças acontecendo, e internamente, por conta das questões hormonais, sobretudo. Então, esse desenrolar gestacional, ele é muito afetado pela questão hormonal, e justamente por isso que pode haver um impacto psíquico muito grande, porque por conta do pico hormonal que acontece, principalmente, né, por causa do estrogênio, e com o nascimento do bebê, ele cai bruscamente, aí surge o baby blues, né, que é próprio daquela fase, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então, são condições que são decorrentes dessa variação intensa de hormônio. Já o parto ele é um momento, só um parêntese, voltando aqui, a gestação ela também é um momento de idealização, né?
O Winnicott fala da preocupação materna primária. Dentro daquela preocupação lá, a ideação do filho perfeito. Né? O meu filho, tanto que a gente vê, socialmente, as pessoas falam, será que você vai parecer com o pai? Será que você vai parecer com a mãe? Ou os pais, eles, tomara que tenha, que ele puxe isso de você, ou então puxe isso de mim. Então, a gente idealiza. Então, esse é o momento de idealização. O parto é uma catarse drástica em relação à ideação daquele filho. Por quê? Porque eu tenho ali um encontro real, onde eu desmistifico aquele meu bebê imaginário e o bebê que eu idealizava, que eu tinha só na minha cabeça, e agora eu estou ali, frente a frente com meu filho. E esse momento, ele é impactante, porque ele confirma para muitas mulheres o medo que ela tinha antes, né? As preocupações que ela nutria antes, ele confirma, poxa, os meus medos estavam certos, e agora eu tenho um bebê de verdade comigo. E nesse momento, muitas pessoas, né, muitos profissionais acabam fazendo o acompanhamento da gestante ao longo de todo o período, né? Faz todos os meses, faz a consulta e tudo, e depois o pós-parto, esqueceu. E não é assim, porque o acompanhamento pré-natal, ele se encerra com a consulta de puerpério, justamente porque dentro do puerpério, eu vou ver como que está esse processo de aceitação pós-encontro com o filho. Como é que está o processo de construção materna nesse momento, de construção familiar, de compreensão dos sentimentos que antes ela já apontava, né, essa ambiguidade, essa ambivalência de sentimentos, né, que o Ministério da Saúde até traz isso. É natural que se sinta essa ambiguidade de sentimentos no início da gestação e tudo, mas se isso vai perdurando, vai se cronificando, intensificando com o avançar da gestação e chega no puerpério, esses sentimentos, eles estão bem acentuados, eu preciso ficar atento. Por quê? Porque pode ser que já esteja ali desenvolvendo ou já tenha se instalado quadros depressivos. Então, o puerpério, ele é considerado, né, como um quarto semestre da gravidez, porque é o momento de adaptação tanto do bebê, né, extraútero, quanto da mãe, né, com esse novo momento da mãe, dos seus familiares, né, da sua rede de apoio. Acentua-se a sensibilidade, justamente por conta, né, do que eu falei para vocês, a queda brusca de hormônios, e isso realmente é um impacto muito grande, porque de repente você estava ali com picos elevadíssimos de hormônio, empolgada, aquela coisa toda, e aquilo cai, né, e gera uma confusão e desespero mesmo. Mas é natural. Para algumas mulheres conseguem lidar tranquilamente com esse período, principalmente, né, as mulheres puérperas sofrem mais. Mas outras mulheres que já têm outros filhos, já passaram por aquela experiência, elas tendem a sofrer menos com esse período do puerpério, esse período de adaptação. Mas isso não isola, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que a mulher, a multípara, ela não vai ter problemas de depressão. Pelo contrário. Tem alguns estudos que falam que mulheres primíparas e as grandes multíparas, elas têm maior probabilidade de desenvolver quadros psíquicos aí, de doença mental, né, nesse período de puerpério, tá? Outro grande problema em relação ao puerpério, né, que também gera essa confusão de sentimentos, é porque, pelo mito materno, né, o mito do amor materno, a Elizabeth Bannister, ela fala sobre isso, que há um mito do amor materno. O que é isso? É a construção da ideia de que o amor materno, ele é algo imediato. Não, gente, não é assim. Você não vai amar o indivíduo no primeiro, tô grávida, tô amando meu filho. Tá, você vai construindo aquela ideia. É tudo uma questão de construção. À medida que a gestação vai avançando, você vai aceitando mais aquele processo e a construção do sentimento vai acontecendo.
Quando o bebê nasce, existe um impacto, né, que a gente falou ainda há pouco, porque pode ser que aquele filho real, o bebê real, ele seja diferente de tudo aquilo que você imaginou. Tem a questão do sono, as cólicas, não problemas, N condições, N questões próprias daquele momento que muitas vezes eu não parei para refletir sobre isso. Eu só vi aquele bebê do Instagram, todo bonitinho, dormindo tranquilamente, né? Aquela mãe sorridente, saiu da sala de parto, tá super maravilhosa, maquiada. E quando você chega no seu puerpério, tá lá, descabelada, com olheiras, passa uma semana, o filho não dorme direito, é dificuldade para mamar, para ter a pega. Então, todas essas situações, elas reafirmam o que Elizabeth Butler fala do mito do amor materno. Porque naquela condição ali, naqueles primeiros dias, você não é que você não gosta da criança, não estou dizendo isso, eu amo, mas não existe aquele amor louco que as pessoas dizem, eu sou extremamente apaixonada pelo meu bebê. Não é assim. Então, quando há muitas mulheres que nutrem essa ideia de amor, de maravilha, de felicidade plena na hora que vê o filho, ou mesmo no período de puerpério, quando ela se depara com a realidade, ela vê que não era real. A realidade é muito diferente, né? Que o bebê chora, que você acorda várias vezes à noite, que mesmo cansado, às vezes você fez se foi um parto cesáreo, ou se foi um parto vaginal, mas que teve laceração, você vai sentir dor, mas vai ter que levantar para fazer N trocas de fralda. Enfim, essas questões próprias do momento, que muitas vezes as mulheres não se preparam para isso. E esse preparo psicológico, ele é muito importante, para que eu não adentre nesse universo pensando que vai ser só maravilhas, tá? Então, a ambivalência de sentimentos, ela é natural. É natural que aconteça. É natural que nos primeiros dias a mulher se sinta realmente mais triste, chorosa, né? Tem a labilidade emocional ali realmente muito visível. Mas é importante que eu esteja atento. E quando ela voltar para vocês, para a última consulta de pré-natal, né, que é a consulta de puerpério, então é onde a gente encerra ali o pré-natal, você vai questionar justamente nisso. Como é que está esse processo? Se tem essas instabilidades emocionais, como é que está a aceitação, a organização de vida ali naquele momento, porque são esses aspectos que vão ser relevantes. Além das questões biológicas mais práticas, né? Parto, né? Os sangramentos, como é que estão os lóquios, mas você também deve se preocupar com a questão da saúde mental dessa mulher, dessa puérpera que chega para você nesse momento, tá? Então, falando em saúde mental, nesse ciclo gravídico puerperal, nós temos, né, os transtornos depressivos puerperais, eles são divididos em 3, né? O baby blues, ou disforia, vocês podem encontrar algumas literaturas que trazem esse termo disforia, que é um dos primeiros que foi utilizado, mas hoje, né, se popularizou o baby blues. É nessa preocupação muito grande de tudo se tornar patologia, tá? Mas o baby blues, ele não é uma patologia, a gente vai ver ele é próprio desse momento. A maioria das mulheres, cerca de 85% das mulheres, né, no pós-parto, elas passam pelo baby blues. Agora, o que vai preocupar é se ele perdura, porque aí ele pode se tornar pode se cronificar e se tornar uma depressão leve, moderada, e a gente tem que ficar atento. Um outro transtorno, né, a depressão pós-parto, que a gente traz com esse termo, depressão pós-parto mesmo, mas o né, o Manual de Doenças Mentais, ele não é muito claro na definição da depressão pós-parto, mas ele fala que é específico desse momento do pós-parto, que ela pode ser, né, depois desses sintomas, vai haver a remissão dos sintomas depressivos, acompanhando e tratando da forma que houver ali a necessidade, mas ele é específico das gestantes.
mas as características a gente vai ver que elas cursam muito são muito semelhantes com as características da depressão, né, comum, vamos colocar entre aspas, né. E o outro transtorno, não vou dizer patologia, mas transtorno é a psicose puerperal. Talvez seja o ponto onde muitas pessoas têm um pouco de medo e de receio de conversar e de falar sobre a saúde mental nesse ciclo gestacional, porque a gente vê muito na mídia o caso de a mulher que jogou o bebê, que matou o bebê, que saiu da maternidade e jogou o bebê no lixo, ou que deu para alguém. Tem N histórias bárbaras e, no final das contas, você vai ver a investigação toda direciona para uma psicose. Dos três, os três são muito difíceis, porque cada pessoa vai aceitar, vai acolher de uma forma, mas a psicose puerperal, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela é uma urgência médica, né? Você tem que, uma emergência, na verdade, e você tem que ficar atento, porque realmente os casos de infanticídio, eles podem acontecer, tá? Então, deixa eu ver um pouquinho. Eu nem ia trazer essa questão das características das doenças, mas é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tem tempo ainda. Então, só antes da gente ver as características, quais são os fatores de risco para essa mulher desenvolver um desses transtornos psicológicos? Eu tenho que avaliar a história prévia. Eu tenho que avaliar a história prévia. Peraí, gente, deixa eu devolver essa menina aqui para mim. Então, eu tenho que avaliar a história prévia dessa paciente. Pessoal, só um minutinho. Trancar a porta, porque senão a menina volta. É assim, gente, o home office é aquela maravilha. Então, eu tenho que avaliar a história prévia de doença psíquica, se essa mulher já teve se ela já tem um caso de depressão, de distúrbio bipolar, já teve um surto psicótico. Então, se ela já teve algum quadro desses, né, pode ser que ela tenha uma chance maior de entrar em sofrimento psíquico no período gestacional, né, no ciclo, né, gravídico puerperal. A história familiar, porque pesa muito, né, apesar dos estudos eles falarem que, em se tratando de doença mental, não há ali um peso genético tão grande, mas os estudos recentes, eles mostram que, principalmente quadros de depressão, eles têm ali um peso genético realmente significativo, e eu tenho que levar em consideração, sim, a história familiar dessa paciente, se tem quadro de depressão, se tem quadro de distúrbio bipolar, quadro de mania, e outras psicoses. Antecedentes obstétricos dessa mulher, a gente até conversou sobre isso ainda há pouco, se ela já teve quadro de aborto, natimorto, malformações, se essa gestação que ela teve agora, ela é fruto de várias tentativas frustradas de engravidar, qual era o anseio deles, né, desse casal ou dessa mulher em relação à gravidez, por quê? Porque tudo aquilo que envolve o processo de gestação, ele vai ser significativo, principalmente nesses 3 pontos aqui que eu trago para vocês, aborto, natimorto e malformações, porque já vem com aquele peso, né, e o medo de acontecer mais um aborto, ou de ser um natimorto, ou de ter um filho com malformação, justamente por conta daquela ideação, né? Eu tenho a ideia de um bebê perfeito. Então, se de repente eu tenho um filho que ele tem alguma malformação genética, mesmo que eu tenha sido orientada no período gestacional, o impacto quando você se depara com esse bebê é realmente muito grande, né? E aqui eu chamo a atenção para algo que é importante a gente ficar sempre ligado quando você está no processo de acompanhamento pré-natal.
Quando você está lá fazendo o atendimento e você faz todas aquelas solicitações de exames, por exemplo, o exame de sífilis, né? Então, a gente teve, há uns 2 anos, se não me falha a memória, um elevado índice de casos de gestantes, né, com sífilis, e isso traz prejuízos muito grandes para a saúde do bebê, né, malformações cardíacas, principalmente. Isso traz um problema muito grande, porque geralmente são bebês que vão precisar de um acompanhamento pós-natal, vão precisar, às vezes, até de internação, de procedimentos cirúrgicos, dependendo da intensidade, da gravidade do acometimento que ele teve. E essa mulher, quando ela faz todos aqueles exames simples, né? Simples assim, é de rotina para o pré-natal. A serologia de sífilis, de HIV, quando a gente faz a ultrassonografia, ao contrário do que as pessoas pensam popularmente, ela não é só para ver o sexo. Hoje, a cultura já está um pouquinho mais modificada em relação a isso. Mas a família, a mulher, ela já está tendo uma consciência maior em relação ao benefício desse exame, que não é somente, ele não é para eu ver o sexo e somente a idade gestacional do bebê. Não, ele é para ver como está o desenvolvimento dele. E aí, se eu identifico, por que eu estou falando nos exames? Porque se eu identifico que há algum problema, né, patológico ali, biológico instalado, eu já vou poder fazer um acompanhamento psicológico dessa gestante, né, preparando ela para esse momento, né, de se deparar, pode ser que seu filho, quando nascer, ele vai precisar ir para a UTI, porque a expectativa é de que, quando o filho nasce, eu já vou ter ele nos meus braços, já vou para casa com ele, vai dar tudo certo, todo mundo vai para casa feliz e saudável. Mas pode ser que não aconteça, tá? Então, a gente precisa esclarecer isso para a gestante. Então, aqui é importante a gente fazer um acompanhamento pré-natal realmente completo. Arlane, mas está falando aí de acompanhamento psicológico. Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu não tenho como fazer isso. Realmente, nós não temos competência para atendimento psicológico, mas nós temos responsabilidades com essa gestante. E o que eu poderia fazer? Encaminhá-la dentro do meu serviço, no SUS, né? Vamos falar aqui do Sistema Único de Saúde. Nós temos o apoio, né? O NASF. E dentro desse núcleo de apoio à saúde da família, eu tenho um psicólogo. Eu posso fazer um encaminhamento dessa minha gestante para o psicólogo do NASF. Dentro do meu serviço privado, eu tenho a minha clínica, eu faço atendimento. Você pode direcionar essa gestante para o atendimento com o psicólogo. Porque hoje nós temos o que se chama de pré-natal psicológico, né? Eu achei maravilhoso isso. Por quê? Que a gente vai até falar, até pontuei isso mais na frente. Mas o pré-natal psicológico consiste justamente no acompanhamento psicológico específico para a gestante, né? Para acolher essas apreensões, essas preocupações iniciais, preocupações mais intensas que a mulher vai nutrindo ao longo da gestação. Até mesmo diante desses problemas, de antecedentes que ela já teve. Eu vou, através da terapia cognitivo-comportamental, da terapêutica que o psicólogo, né, traçar ali para ela, ele vai acompanhando de acordo com os medos, ou ansiedades, ou curiosidades, ou preocupações que essa mulher vai nutrindo ao longo, né, de todo esse processo. E aí já é um meio de prevenir essas doenças, né, essas alterações ou distúrbios psíquicos que ela possa vir a sofrer, tá? Então, 85% das mulheres experimentam alterações de humor no puerpério, isso é comum, né, que entra aí o baby blues. 10 a 15% vivenciam sintomas clinicamente significativos. O que é isso? 10 a 15%. O que seriam esses sintomas clinicamente significativos? Seria realmente uma tristeza mais profunda, uma ausência de vontade de fazer coisas que antes lhe davam prazer, um isolamento social, uma labilidade emocional, um choro excessivo, que eu já estou caminhando aí para quê? Para uma depressão, para um quadro depressivo. E é interessante que 50% desses quadros puerperais, esses quadros de alterações de humor,
psíquicos, né, dentro do que eu vejo ali, principalmente no puerpério, eles têm início na gestação. Então, isso reafirma a necessidade de fazer um acompanhamento psicológico, né, de fazer o pré-natal psicológico, e também de o profissional, seja o médico ou o enfermeiro, que está lá na unidade básica de saúde. Estou falando aqui da unidade de saúde porque é um a gente considera aqui um pré-natal de baixo risco. Essa mulher, ela não tem um outro problema que a classifique como um pré-natal de alto risco, né? Ela pode ser atendida na unidade básica? Pode. Ou está sendo atendida na clínica particular? Não. Ninguém quer que eu vou morar no condomínio que eu já morei, mano. Oi? Escutei alguém perguntando. Sim. Então, não importa, ela está sendo atendida na UBS ou na clínica particular, mas eu tenho que me preocupar com a questão psíquica dela desde o início do pré-natal, porque essa é uma dimensão que eu não vou conseguir isolar. Por mais que a minha preocupação ela seja em gerar um bebê saudável, que essa mulher consiga chegar no final da gestação sem nenhuma intercorrência, sem infecção urinária, sem ter uma doença sexualmente, sem ser acometida por alguma doença viral, não importa, né? Ela vai chegar no final da gestação saudável em todos os aspectos, não só biológicos, mas também psíquicos, tá bom? A minha preocupação com ela tem que ser integral, não tem como isolar ela somente ali no seu abdômen globoso, porque ele está sendo o centro de desenvolvimento do bebê. Não, tá? Então, falando de baby blues, o que é esse baby blues, né? Ele consiste aí eu vou ver manifestações que elas perduram aí por até 2 semanas, né? O choro fácil, ansiedade, a insônia, sentimentos de inadequação. O que é isso? Inadequação para desenvolver essa função materna, para desempenhar o meu papel de mãe, de cuidadora desse novo ser. Labilidade emocional, choro fácil, irritabilidade. Então, às vezes, dependendo da condição de vida, né, de como está inserida, das desordens ou desequilíbrios de todas as outras dimensões na qual essa mulher está inserida, isso vai ser muito fácil de acontecer, dela sofrer com o baby blues. Mas ele passa. Eu não preciso fazer um tratamento específico, não preciso dar medicação. E é importante dizer isso, gente, que não precisa dar medicação. A mulher está chorando muito, está irritada, está se reclamando de tudo. Vamos dar medicação. Não, gente, não é assim. Então, eu tenho que avaliar. Você avalia e vê. Já está com 4 semanas que ela está desse jeito. Depois que o bebê nasceu, o bebê já fez 1 mês e ela ainda está assim. Opa, mudou de quadro, tá? Não é mais, eu não deixo mais enquadrado como baby blues, porque o baby blues é mais, ele tem uma duração menor do que 4 semanas. Tá? Então, passou de 2 semanas, eu tenho que já ficar atento, ligar, né, o meu alerta e verificar. Associado a esses sentimentos que persistiram, existe algo mais? De repente ela gostava de sempre sair com o bebê, de dar uma voltinha. Não faz mais. Estava envolvida, né, ela gostava de conversando com as pessoas ali, não faz mais. O autocuidado também foi por água abaixo. Coisas que, mesmo nas primeiras semanas que o bebê nasceu, ela conseguia manter o autocuidado, né, sempre arrumado, tal, tomava um banho, conseguia tomar um banho e se arrumar. Agora ela não faz mais. Então, você já... Até escovar os dentes, coisa básica. Então, ela deixou de fazer. Então, você já percebe que é algo mais intenso. No baby blues, eu não preciso fazer um tratamento, não preciso dar medicação para essa mulher, eu faço um acompanhamento. Geralmente, o baby blues, ele coincide com o período de retorno dessa mulher na consulta do puerpério, né? Ali, mais ou menos 7 dias, você faz a consulta de puerpério, que coincide com o encerramento do pré-natal e o início do acompanhamento do bebê. E aí,
Você encerra ali aquele ciclo e investiga. Se existem todos esses sinais e sintomas aí, você tem que ficar alerta e orientar, tá? Dentro, né, como médicos e enfermeiros, a gente orienta que, havendo a persistência, tem que retornar para um acompanhamento, a gente verificar o que pode ser feito, tá? Porque pode ser que esse baby blues tenha evoluído para uma depressão, sim, uma depressão de forma mais branda, que pode se cronificar, né, chegar a moderada a grave, dependendo da forma de acolhimento. E é interessante, gente, que muitas vezes há descrédito da família em relação aos sintomas que essa mulher tem, ao que ela está sentindo, as suas angústias, principalmente em relação ao baby blues. Por quê? A pessoa diz, isso é porque o bebê teve um bebê agora, então, é porque é uma mulher fresca, é porque isso é uma pessoa cheia de mimimi. Não é bem assim. Às vezes, até isso, essas percepções externas, fazem com que as mulheres, elas escondam essas suas angústias. E isso é o grande problema. Então, por isso que quando ela vem para a gente no consultório, a gente precisa ficar atento e perguntar a respeito, porque senão ela vai guardar para si e achando que aquilo ali é coisa da cabeça dela, né, e quando você vai perceber, já está um problema instalado. Tá? Então, 1 em 5 gestantes deprimidas vão buscar assistência, porque as outras, elas não vão buscar justamente porque elas acham que é frescura, ou porque as pessoas ao redor dela não valorizam aquilo que ela está sentindo, e isso gera esse descrédito em relação aos sentimentos que ela está trazendo. É um problema, né? A depressão puerperal, ela é um problema que afeta de 10 a 25% das gestantes, é um índice alto, né? Geralmente, no primeiro e no terceiro trimestre, isso se tratando na gestação, tá? No primeiro trimestre, porque é o início, né? Aquela preocupação ali inicial e tudo, de desenvolver, de realmente saber se a gravidez vai evoluir ou não, se realmente está grávida ou não, como que eu aceito essa gestação, será que eu estou aceitando bem ou não? Então, são essas preocupações aí. Já no terceiro trimestre, as preocupações, elas são muito mais ligadas ao próprio cuidado do filho, né? Ao parto, medo do parto, medo de ser maltratado, de ser agredida. Então, são essas preocupações aí que povoam a cabeça dessa gestante. A depressão, ela vai afetar a média de 10 a 15% de puérperas. Na maioria das vezes, essa porcentagem de 10 a 15% de puérperas que têm depressão, ela é de gestantes que tinham depressão no período gestacional, ou tiveram depressão em algum outro momento da vida, tá? Essa porcentagem pode chegar a 50% nas gestações seguintes. Uma depressão não tratada, não acompanhada, não valorizada, valorizada que eu digo, né, não acompanhou, deixou para lá, foi só se cronificando. Ela pode reaparecer, né, ou pode se intensificar ao longo da vida e, havendo outras gestações, essa mulher vai ter 50% de chance de ter depressão. Então, se eu tenho a dona Maria, acompanhei ela e tudo, e ela teve depressão pós-parto, ela tem uma média de até 50% de chance de ter depressão em outras gestações, tá? Então, é complicado. Então, além do mais, a depressão puerperal, né, a depressão no ciclo gravídico puerperal, ela é uma janela para uma psicose. Mas há casos de mulheres, né, que têm psicose puerperal, chegando mais à frente, que elas nunca tiveram nenhuma doença mental, não tiveram nenhuma complicação. Ou pelo menos não aparentava, né? Porque às vezes a gente também, às vezes, deixa passar algum detalhe. Sintomas comuns à gestação, né? Às vezes a gente, mas isso é próprio da gestação, para eu poder ver essa depressão no ciclo gravídico puerperal. O cansaço, a letargia, a labilidade emocional, diminuição do desejo sexual, distúrbios do sono, são sinais aí que eu vou observar na minha gestante e na minha puérpera que elas podem, né, que pode ser sugestivo de uma depressão.
Mas, às vezes, né, principalmente no período gestacional, eles são descartados, né, assim como o sugestivo de depressão, porque são sintomas comuns no período gestacional. E aí você acaba que, isso é próprio da gestação. A própria mulher, né, sabe, porque é próprio da gravidez. Tudo é próprio da gravidez. Mas a gente tem que ver, né, não é nem tudo nem nada. A gente tem que ficar atento. Mas características clínicas específicas, a gente tem que atentar. No caso da anedonia, que eu falava para vocês, que é aquele desejo de que, aquela ausência de vontade de fazer coisas que antes me davam prazer. Adorava ler, não lê mais. Adorava sair com os amigos, né, tal, não faz mais isso. Então, vai deixando de fazer coisas que antes lhe davam prazer. Sentimento de culpa, desesperança, baixa autoestima, pensamentos suicidas, né? Então, aqui, na depressão puerperal, na depressão gestacional e puerperal, não é o desejo de prejudicar o bebê, não, é autodirigido, tá? Então, os pensamentos mais negativos, eles são autodirigidos. Então, esses pensamentos suicidas, eles podem ser persistentes. Podem existir e podem ser persistentes nessa quadro depressivo. Qual é o impacto, né, que essa depressão ela pode gerar? No autocuidado, isso é comum em todos os quadros depressivos. Além do mais, existem vários estudos que apontam que um impacto que é significativo e preocupante é com o desenvolvimento do bebê, né, um bom desenvolvimento, né, o cuidado com o recém-nascido, o desenvolvimento cognitivo dessa criança é extremamente prejudicado, porque nos anos iniciais dela, né, de vida, ela, né, vai lhe ser sonegado ali os cuidados básicos que ela precisaria, principalmente porque a cuidadora principal era a mãe, ela está acometida está comprometida a sua saúde mental, então ela não consegue se envolver. Existem vários estudos aí de corte que eles mostram essa associação de crianças que têm prejuízo no desenvolvimento cognitivo por causa de mães que tiveram depressão, principalmente puerperal. Tá? O prejuízo vai ser bem maior. Além do desenvolvimento gestacional prejudicado, quando essa depressão ela se instala ainda no período gestacional, tá bom? Outra coisa que é interessante, não falei para vocês, mas em relação aos fatores que podem estar também associados aí para o desenvolvimento dessa depressão, tanto na gravidez quanto no puerpério, são quadros de violência intradomiciliar. As gestantes que sofrem com violência intradomiciliar, elas têm uma tendência maior de desenvolver depressão na gravidez e no puerpério, e, por consequência, né, de ter esse filho com prejuízo, né, no desenvolvimento cognitivo. Então, isso é bastante preocupante. Existem vários estudos nacionais e internacionais que eles falam sobre essa associação da violência doméstica intradomiciliar com o surgimento da depressão na mulher gestante e puérpera. E o tratamento? O que eu posso fazer, né, por essa paciente? Às vezes, eu não sou especialista da área, né, de saúde mental, mas eu posso fazer um encaminhamento, dar o suporte, dar as orientações. Muitas vezes, a paciente, as suas inseguranças maiores, elas vão sendo diminuídas à medida que eu oriento, que eu falo, que eu dou oportunidade, é importante isso. Dar abertura para essa gestante falar, fazer com que ela se sinta à vontade para ela falar dos seus sentimentos, das suas inseguranças, acolher isso e dar o suporte necessário. Como assim? Quem tem o conhecimento acerca do processo todo, né, ou deveria ter, ou a gente espera que tenha, pelo menos, é o profissional. Então, você, profissional, principalmente porque você é uma pessoa de fora, você consegue olhar de uma maneira bem mais pragmática para aquilo ali.
Você observa e você vê os seus anseios, inseguranças em relação ao cuidado do filho, medo do parto. Então, tá, por que acontece essa insegurança? Por que acontece esse medo do parto? Porque ela não conhece. Realmente, aquilo que a gente não conhece, a gente se vê muito mais inseguro para poder fazer ou para poder passar por aquilo ali. E quando eu, como profissional, eu dou essa informação para ela, eu oportunizo essa mulher a aprender sobre aquilo ali, eu já vou diminuir ali muitas dúvidas para ela e também diminuir os medos para consigo. O suporte, então, isso seria orientar também em relação ao suporte familiar e social, falar da importância da família, acolher e tudo. É claro que a gente tem que ver em que contexto familiar essa mulher está inserida. Será se aquelas orientações que eu estava planejando repassar para a minha gestante ou para a minha puérpera, elas se enquadram na realidade de vida dela? Tá? Como assim? Será se essa gestante, ela tem um apoio da família? Se ela mora sozinha, não tem apoio da família, mas tem amigos, tem um amigo que vai ajudando, que pode ajudar? Eu tenho que avaliar. Justamente por isso que eu preciso fazer uma anamnese bem feita. Eu não tenho como fazer uma consulta de pré-natal em 10 minutos. Não tem como você fazer uma anamnese, uma escuta qualificada em 10 minutos. Eu não vou conseguir direcionar essa minha paciente para o suporte que ela precisa realmente. Se eu simplesmente só recebo ela, pego os exames, anoto aqui e devolvo, tchau, até logo. Não tem como. Não tem como eu passar informações qualificadas para ela em 10 minutos. Uma consulta de pré-natal, para ela realmente funcionar, vamos dizer assim, para eu conseguir atingir todas as dimensões que eu preciso. Nem todas, porque em uma consulta só eu não consigo fazer isso. Mas para que eu consiga fazer esse acolhimento e repassar informações importantes para essa gestante, de modo que ela, gestante ou puérpera, né, e o acompanhante, de modo que ela apreenda mesmo, eu tenho que gastar com ela pelo menos 30 ou 40 minutos. Tá? É muito tempo? Mas se você vai fazer uma consulta em apenas 10 minutos, você só vai assinar aqui a fichinha dela, devolver e pronto. Conversa muito pouco. Você não dá tempo de você oportunizar a gestante a falar, a puérpera a falar. Só você vai falar em 10 minutos, porque você quer corrigir logo tudo, repassar logo tudo e pronto. Às vezes o que você fala não é nem o que ela queria ouvir, ou o que ela queria não, o que ela precisava ouvir. Porque a sua fala, ela é padronizada, engessada para todas as gestantes. A alimentação, o exercício, cuidado com as vacinas ou com os exames. Pronto. O seu atendimento é engessado. Não leve em consideração as particularidades de cada mulher. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Terapia medicamentosa para a depressão. Quando você vai, prescrever, no caso, os nossos colegas psiquiatras fazem a prescrição da terapia medicamentosa, eles sempre avaliam o risco, porque você não tem muitos estudos ali que falem de maneira mais clara em relação aos riscos dos psicoterápicos, dos psicofármacos, porque envolve risco de abortamento, de teratogênese, toxicidade neonatal, síndrome de abstinência neonatal, e são condições que eu preciso avaliar. Então, o médico é o responsável, tá, por fazer isso, viu, gente? Vocês aí, futuros profissionais, serão responsáveis por fazer essa avaliação desse risco. É claro que, dependendo, é uma depressão leve. Muitas vezes, uma depressão leve, eu não preciso de medicação. Às vezes, eu faço uma terapia não medicamentosa para ela, né, aumentar esse suporte familiar e social, a terapia cognitivo-comportamental e interpessoal, eu já vou conseguir resolver, tá? Às vezes, nem tudo eu preciso da medicação, tá? Avalia sempre. E havendo a necessidade da medicação, né, com os antidepressivos, anticonvulsivantes, carbonato de lítio, enfim, quando houver essa necessidade, avalia-se o risco
e você vai orientar que haja o desmame. Essa criança, a criança ela vai ser desmamada, né, ela vai ser retirado o peito, do peito, ela vai ter que se alimentar de uma outra forma, e no pós-parto, se, por exemplo, essa mulher ela vier a tomar essa medicação ainda na gestação, quando o bebê nascer, ele pode ter o problema da síndrome de abstinência, tem que fazer o desmame medicamentoso, né? E dando pequenas doses até você retirar completamente o psicotrópico desse bebê, tá? Às vezes causa essa dependência e precisa ter esse cuidado. Certo. Psicose puerperal. Esse ponto é o que, às vezes, a gente, né, como sociedade, como pessoas comuns, né, leigos, a gente vê muitas pessoas falando, meu Deus, essa mulher, começa a lista de xingamentos infindável, né, você é uma louca, começa a falar um monte de coisas, julgando, né, então, o nosso ato diante de um quadro de psicose, eu falo nosso no sentido de a população, né, porque não conhece a situação clínica na qual aquela mulher está inserida. É considerado emergência psiquiátrica, por quê? Porque essa mulher, vê essa foto aqui, eu ia trazer uma imagem, mas até eu fiquei muito impactada com aquela imagem, então eu resolvi não colocar, mas mesmo sem, é como se fosse algo banal, ó. Deixa o filho e pronto, aquilo ali nunca existiu na vida dela, ela está fora de si. Então, a mulher que está mergulhada nessa psicose, ela está fora de si. Ela não consegue ter controle da sua racionalidade. Então, é extremamente preocupante. Você, às vezes, tem que afastar. Você vai afastar essa mãe desse bebê. Por quê? Porque pode haver um risco de infanticídio, tá? Então, ela incide em 0,1 a 0,2 das parturientes. Geralmente são mulheres que elas já têm uma história prévia familiar de transtorno bipolar, que vai aumentar o risco para essa psicose puerperal. Então, é como se ela entrasse na fase maníaca do transtorno bipolar e ela saísse de si, completamente. Ela, né, quando essa mulher tem uma história, né, de doença bipolar ou histórico de psicose puerperal, ela vai ter um risco aumentado de recorrência em outros partos de até 70% de chance, tá? Ela teve que na gestação 1 dela, ela teve uma psicose puerperal. Ela tem na segunda gestação, ela tem 70%, até 70% de chance a mais, né, de ter uma psicose puerperal novamente. Então, quando a gente faz, voltando lá na anamnese, quando a gente faz aquela anamnese da paciente, a gente pergunta, né, se já teve algum problema de saúde mental, algum surto, a gente vai ter que perguntar, a gente vai ter que entrar nesse assunto, tá? A gente não vai ter como fugir disso, a gente vai ter que perguntar, mas a maioria dos profissionais não pergunta, tá? A maioria não pergunta, acaba que deixa o campo da saúde mental para lá, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque leva a taxas significativas de infanticídio. E, às vezes, diante de um caso de infanticídio, a sociedade, até nós, como profissionais, olhamos para aquele caso e apontamos de maneira extremamente negativa, né? Sempre contra a mulher. Para observar o que estava acontecendo com ela antes. Então, não é que, aí tem outros artigos da área do direito que eles falam muito, né, do uso da justificativa legal, né, da psicose puerperal, para você justificar ali alguns atos de infanticídio que acontecem. Então, mesmo a pessoa em sã consciência, ou de abandono da criança e tudo, às vezes acabam se utilizando de maneira bem, vamos dizer assim, de modo errôneo mesmo, desse diagnóstico, para poder justificar algumas atrocidades. Mas, por outro lado, existem casos reais de mulheres que estavam em psicose puerperal e abandonaram os bebês, ou cometeram infanticídio, mas elas estavam fora de si.
Quando que inicia? Tem início nas primeiras 3 semanas após o parto. E aí, nesse ponto aqui, existem várias discussões, né, em relação ao curso temporal da doença. Alguns dizem que pode acontecer até 1 ano após o parto e ainda ser considerado psicose puerperal, da mesma forma que a depressão pós-parto, né, pode acontecer até 1 ano depois. Só que existe uma divergência quanto a isso, então a gente não vai atentar muito a essa questão do recorte temporal, para determinar o diagnóstico se é puerperal ou se não é. Mas é importante a gente saber o início desses sintomas. Geralmente, no caso aqui da psicose puerperal, vai ter um início em uma média de 3 semanas após o parto. Que aí, pode ser que essa mulher, antes dessas 3 semanas, ela estivesse normal, ela não estava sentindo nada, ela estava super ali na dela, observava de longe e via, tá na dela, tá tranquila, tá isolada, mas essa irritabilidade é normal e tudo, não tem nada que vá ser prejudicial, logo passa. Às vezes as pessoas, elas falam assim, né, isso logo passa. Mas, partindo ali do baby blues, chegou na 3ª semana, não passou. A inquietação, a irritabilidade permaneceu, perdurou, intensificou. Mas o que eu tenho que observar que é diferente? Os delírios e alucinações. As ideias delirantes e as ideias de alucinação, elas são claras. Elas vão ser, é o que vai diferenciar, tá? Então, às vezes você vai, a mulher, ela como é que se comportam, né? Esse sentido, como é que eles vão aparecer, esses delírios, essas alucinações? Ela vai delirar achando que tem alguém querendo perseguir ela, querendo roubar o bebê. Ou ela vai começar a alucinar. Olhando para o bebê, ela vai começar a ver a imagem de um monstro. É ali alguém que quer pegar ela, quer fazer mal para ela. Ela perde totalmente a autoconsciência. Ela não consegue controlar. Ela fica fora de si. Ela não consegue racionalizar a realidade. E quando ela volta, ela sabe que teve o bebê e tudo, e ela não consegue lembrar de nenhum desses eventos, do delírio, da alucinação. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ficar atento aqui. Aquela mulher que tem um cuidado muito excessivo com o bebê, aquele apego exagerado, você vê que é doentio. Ela não deixa o bebê por nada, ela não, nem tomar banho ela vai, porque ela não quer deixar o bebê por nada, porque ela acha que alguém vai pegar, vai roubar, vai levar, vai matar. Ou então, ela deixa o bebê largado, às vezes ela tá ali com o bebê, às vezes ela finge que tá cuidando do bebê, que tá amamentando, mas ela tá tentando sufocá-lo. Então, vai dar banho, coloca a água em temperatura mais quente para poder machucar o bebê, para ela poder se livrar daquilo ali. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas, porque é extremamente perigoso para o bebê ficar próximo dessa mulher. E o que a gente vai fazer? É uma emergência psiquiátrica. Ela está em surto, ela está totalmente fora de si. A gente precisa trazer essa mulher para a realidade. Eu não tenho como fazer isso deixando ela dentro da casa só fazendo a terapia. Não, ela vai precisar ser internada. Ela vai precisar ser afastada do bebê. Mesmo aquelas mulheres que ela não tem o sentimento de maltratar o bebê, mesmo aquelas que demonstram cuidado, mesmo essas, porque esse cuidado excessivo, esse apego exagerado também não é normal, tá? Ele pode ser disfarçado, né, e ela está tentando, né, articular uma forma inconsciente, viu, gente, de matar o bebê ou fazer algum mal para ele. Tá bom? Então, ela vai ter que ser internada, ela vai ser afastada do bebê, é orientada a interrupção da amamentação. Essa mãe ela não vai ter contato com esse filho, até que ela tenha remissão dos sintomas, até que ela volte ao seu reequilíbrio mental. Eu investigo causas orgânicas, né, se tem alguma alteração hormonal que esteja afetando ou intensificando essa psicose, ou fazendo com que surja essa psicose. Tumorações, né, podem estar associadas, dependendo, né, da localização cerebral. Enfim,
Orientar a família quanto aos riscos, você como profissional da saúde, principalmente quem aí desejar a área da psiquiatria, né, vai ter que estar bem afiado e acolher esses familiares, né, orientar quanto aos riscos e tudo. E o tratamento farmacológico vai ser essencial, e a interrupção da alimentação já falei, e o acompanhamento por até 1 ano, né, quando, aqui ficou alguma coisa que eu ia botar, mas que eu fiz foi errar a mensagem. Então, eu vou ter que fazer um acompanhamento dessa gestante, dessa paciente por até 1 ano, depois da remissão dos sintomas, tá? Principalmente quando se tratar de quadros maniformes, ou seja, aqueles quadros de mania, de euforia intensa, ou de exagero no cuidado do bebê, eu tenho, né, eu acho que eu posso tudo. Quando esses quadros, principalmente, eu vou ter que, porque muito facilmente eles podem, a psicose, ela pode voltar, essa mulher, ela pode ter um novo surto, um surto psicótico. Às vezes acontece, Arlen, mas tu falou ali no pouco que vai acontecer nas primeiras 3, a partir da terceira semana, depois do parto. Mas pode ser que essa mulher, no pós-parto imediato, logo ali nas primeiras 24 horas, ela tenha um surto. Ela pode ter um surto psicótico. Tá? Cerca de 95% da população mundial pode ter um surto psicótico. Então, dessas mulheres que estão em uma zona de fragilidade emocional mais intensa, elas podem sofrer um surto psicótico ali ainda no pós-parto imediato, tá? Que são aquelas primeiras 24 horas. E aí a gente tem que ter cuidado, principalmente, mas geralmente essas que têm esse surto psicótico no pós-parto imediato, elas são mulheres que tinham histórico de doença mental antes, né? Intensifica aí os sintomas e ela acaba realmente surtando. Você vê mulheres que fogem do hospital e abandonam o bebê, e aí a gente tem que verificar. Mas é importante a gente falar que não é todo caso de abandono de bebê que é uma psicose, gente, por favor. Não é todo caso. Às vezes tem situações de mães que abandonam o filho porque ela se viu desesperada, ela está racionalizando, ela está entendendo tudo que está acontecendo, mas ela abandona o filho porque ela não se vê em condições econômicas, psíquicas, emocionais, familiares, de cuidar de mais um bebê, tá? Aconteceu um caso em São Paulo, né, de uma mãe assim, né, que ela teve o bebê, ela foi para casa com ele, cuidou, amamentou, e ela trabalhava em uma casa de família, não era casa, um apartamento, né, em um prédio luxuoso, trabalhava lá para essa família, e ela pegou uma sacola lá da casa e botou o bebê dentro. Então, qual a repercussão disso? As câmeras identificaram que ela abandonou o bebê e todo mundo foi jogando pedra, né? No sentido literal, né? Mas, assim, todo mundo apontando e criticando, né? Mas, né, não... E ela, em nenhum momento, ela entrou, é claro, na justiça dizendo que foi um caso de psicose, não. Ela falou que as condições, quando ela foi presa, né, foi apreendida, ela falou que as condições dela de vida, ela já tinha tantos outros filhos, e ela não tinha condições de criar mais um bebê, tá? Então, esse é um caso que não era psicose, não foi surto nenhum, ela abandonou o filho porque ela não tinha condições, e ela deixou o filho alimentado, enrolado, né, dentro de uma sacola, perto de uma árvore, porque ela sabia que toda hora passava gente ali. É justificável? Não. Não é justificável, mas é justificável apontarmos o dedo? Também não. Né? Tem até um artigo da Eliane Brum, que ela fala, né? O título do artigo é A Safada que Abandonou o Bebê. E ela vai trazendo esses dois lados, né, que ela narra todo o acontecimento, né, como é que foi, a partir da fala da mulher, do depoimento que ela deu, e ela traz ali também o outro lado, que as condições sociais na qual aquela mulher estava inserida não permitiam que ela cuidasse de mais um filho. Então, assim, não é defendendo, mas também não é julgando. É trazendo para reflexão, para discussão, que eu não posso negligenciar o meu paciente, tá?
E como a gente está falando aqui de algo muito sensível e não concreto, né, eu não tenho como, não é como um exame que foi coletado sangue, eu vi ali o resultado, né, das células que estão alteradas, isso, aquilo, outro, eu vejo uma ultrassom, eu consigo saber que aquilo é palpável. O campo psíquico é algo que eu não consigo pegar, tá? Eu consigo entrar naquilo, à medida que eu vou até essa mulher, eu abro a oportunidade para que ela se manifeste, para que ela fale das suas condições de vida, e eu, assim, consiga ajudar de alguma forma, tá? Nem tudo é medicação, tá? Mas eu preciso acolher, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente esquece da dimensão social, da dimensão psíquica do paciente, tá? Voltando aqui, o que fazer com essa mulher, né? Então, o que eu já apontei para vocês. Então, a escuta qualificada, quando eu só tenho disponível para essa mulher 5, 10 minutos da minha agenda superlotada, com 40 gestantes esperando para ser atendida. Eu não vou ter como concretizar uma escuta qualificada. Eu não vou ter como passar informações importantes, informações que levem em consideração aquilo que a mulher precisa saber. Não vou ter como fazer isso. Eu tenho que oportunizar que ela fale. É um diálogo, né? É o acolhimento. É o princípio do acolhimento, é isso. É o acolher a partir do meu tempo como profissional, onde eu parto daquilo que a mulher traz para mim, tá bom? É como a gente trabalha nas metodologias ativas, né? A gente parte daquilo que, em algumas metodologias, é claro, a gente parte daquilo que o aluno já sabe. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade de assistência. Partir daquilo que o meu paciente sabe, sem ignorar nada, sem dizer, você já sabe disso, não vou falar. Pode ser que ele não saiba. Eu vou falar disso aqui que você não sabe. Pode ser que ele já saiba, tá bom? O pré-natal psicológico, eu já falei para vocês, que a gente pode direcionar essa mulher para fazer o pré-natal psicológico, né? Vai ser com o psicólogo aqui. Nós, não como enfermeiros e médicos, a gente não vai fazer esse pré-natal psicológico, né? Claro. E as prescrições medicamentosas nas situações que for necessário, tá? Nem tudo eu vou tratar com medicação. Não adianta. Não adianta eu só dar medicamento ao meu paciente e não buscar saber o que está acontecendo. A raiz do problema, se realmente está evoluindo ou não. Eu tenho que ter essa preocupação, tá? Mais sensível, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, a gente, né, vê que os discursos sociais em torno da função materna, eles são distantes da vivência real. Existe aquela ideia de perfeição, de uma mãe super poderosa, que dá conta de tudo, trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar do filho, e isso a gente precisa desmistificar com essa mulher, que ela não precisa dar conta de tudo, não, que ela, né, se ela, naquele momento, ela precisa cuidar do filho, é dele que ela vai cuidar, e sem se sobrecarregar. É claro que a gente tem muitas condições de vida que não permitem, né, mas desmistificar um pouco esse mito dessa maravilha, né, do amor materno e tudo, a gente tem que desmistificar isso, falar com essa mulher que a preocupação com essa gestação, com o pós-parto, isso realmente é uma realidade que não é coisa que só ela sente, é comum, mas eu não estou banalizando aquilo que ela sente, mas é relevante eu trazer isso para dentro do meu atendimento, esclarecer para ela esses sentimentos de ambivalência, saber um pouco mais dela, como que ela se sente em relação a essa gestação, desconstruir esse mito do amor materno, né, que eu falei para vocês, porque a partir dessa desconstrução, a gente consegue melhorar muita coisa assim, na idealização que às vezes a família, e principalmente a mulher gestante tem, tá, em relação a esse filho, enfim. Acolher a mulher em todo o ciclo gestacional, é o que eu falei para vocês, não é só na gestação, não é só no momento do parto, mas é também no puerpério, o momento que ela está extremamente fragilizada, e eu preciso acolher ela nesse momento. Então, eu encerro o meu pré-natal com esse atendimento pós-parto,
E eu, a partir dali, eu tenho que ter essa preocupação com ela de dar um direcionamento em relação à sua saúde mental. Se eu não tenho condições dentro da minha unidade de saúde, da minha rede de saúde, eu tenho ali a equipe do NASF, eu vou direcionar, tá? Porque a gente não dá conta de tudo, é claro, a gente não sabe de tudo, cada profissional está ali para realmente exercer a sua função e auxiliar no que for preciso. E nós precisamos saber direcionar também os nossos pacientes para eles, tá bom? Então, aspectos psicossociais da gravidez, parto e puerpério, não somente a baby blues, a depressão gestacional e puerperal, e nem a psicoses, tá? Mas é uma dimensão muito mais profunda, onde a gente discute, não somente patologias, mas a gente discute, sobretudo, a prevenção dessas patologias, dessas possíveis desordens psíquicas, tá bom? Então, é isso. Eu tenho aqui uma mensagem para vocês. Diácio de dores, o aprimoramento da vida ainda existe nascer dos contrários. As mulheres sabem mais sobre isso, elas experimentam na carne o destino de serem como Deus, em pequenas partes. Geram o mundo, embalam os destinos e entrelaçam no mesmo tecido as cores da fragilidade e da força. Elas são de aço, elas são de flores. Muito obrigada. É isso. Professora, tá me escutando? Sim. Temos aqui algumas dúvidas. A primeira é do Edson Dornelles. Sim. Na abordagem da saúde mental da gestante, como é feita, na prática, essa avaliação do estado psíquico pelo médico, enfermeiro? Deve-se lançar mão de instrumentos de rastreio de transtornos psíquicos ou apenas investigar por meio de anamnese? Dentro ótima pergunta, Edson. Inclusive, estou esperando você para a nossa discussão de orientação. Ótima pergunta. Dentro da unidade básica de saúde, né, e nos consultórios, em geral, como é que a gente costuma fazer? É mais uma investigação clínica. Por quê? Porque, através da anamnese. Porque nós não temos, né, inclusive teve até a palestra do professor Guilherme, se não me engano, ele falou de alguns métodos de rastreio, né, que tem uma precisão significativa para predizer se esse paciente vai ter depressão. No caso, ele falava da depressão. E a gente não tem esse recurso na rede básica, a gente não tem esse recurso, mas uma anamnese bem feita, ela consegue nos direcionar, sim, tá bom? Para essa fragilidade psíquica. E a gente começa lá na consulta de pré-natal. Então, se vocês pegarem ali a caderneta da gestante, tem um campo onde a gente preenche, né, o cadastro da gestante, então ele tem um ponto lá onde a gente pergunta para ela se ela teve algum quadro e tudo, ver como é que está a situação familiar, a gente pergunta se a gestante sofre violência intradomiciliar, né, porque tudo isso são coisas, né, a situação conjugal, tudo isso são coisas que nos direcionam para essa avaliação clínica mais global dela, da saúde mental dela. Tem uma do Renato Freitas. Professora, no caso de uma mulher com quadro de psicose puerperal, o que é que fatalmente comete um infanticídio, essa pessoa pode ser inimputável a partir de laudo de um psiquiatra, psicólogo? Pode, ela pode. Inclusive, eu tinha até um artigo que falava sobre isso, né? Eu li um artigo que falava sobre isso. Porque ela não estava, né, em seu pleno estado psíquico, ela não estava racionalizando bem. Então, a legislação, ela vai ser favorável a essa mulher. Não ao crime, né? O crime foi cometido, mas ela vai ter a sua pena imputada. Temos uma da Yasmin Dutra. Como adaptar essa abordagem psicossocial no caso de gravidez precoce? Da adolescente.
Inclusive, os meninos, o semestre passado, eu passei para eles escreverem um artigo de revisão, e eles, um dos subgrupos, eles escreveram um artigo sobre isso, né, a depressão em adolescentes grávidas. Então, tem estudos que falam que a gestação em idade mais precoce, no caso da adolescente, ela favorece as doenças psicossociais, ela é favorecida quando eu tenho uma gestação na adolescência. Outros estudos contestam, mas a maioria deles falam que acontece sim, principalmente a depressão. E o acompanhamento vai ser o mesmo, tá? O suporte de família, intensificar, né, chamar para mais próximo a família, para trazer esse suporte, né, para dar o apoio para esse adolescente, encaminhá-lo para a psicoterapia, isso vai ser necessário, até porque ela tem dois momentos, né, o de transição e intensificação de sentimentos, de percepções em relação próprios da adolescência, que são diferentes daquilo que ela vai sentir pelo fato de estar grávida. E aí eu tenho que levar essa gestante adolescente para encaminhá-la, na verdade, para a terapia, porque ela precisa conseguir racionalizar esses dois momentos, que são diferentes. Ok, professora, acredito que foram só essas as dúvidas. Queria agradecer a senhora pela sua presença, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco. Agradecer a todos que estão aqui, já estamos na terceira semana do evento. É isso, estamos finalizando mais uma palestra. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a cada um dos participantes que estiveram até aqui e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora.